Depois que Hank Pym assumiu o codinome de Jaqueta Amarela, o mundo dos heróis ficou sem alguém responsável para assumir o manto de Homem-Formiga. E nesse vídeo eu resumi toda a história de Scott Lang, que foi o escolhido para assumir esse fardo, se tornando a segunda pessoa a atuar como nome de Homem-Formiga. Então já se inscreve no canal, veja os outros vídeos e deixa um like para ajudar. E vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Scott Lang, o segundo Homem-Formiga. Scott Lang nasceu e foi criado na Flórida. Quando adulto, ele se tornou um engenheiro eletrônico e conheceu e se casou com Peggy Ray. Juntos, eles tiveram uma filha chamada Cassandra Lang, mais conhecida como Cassie. Embora ele fosse um especialista em eletrônica, toda a renda que ele conseguia com esse trabalho não era o suficiente para sustentar sua família, então ele voltou seus talentos para o roubo. Porém, ele acabou detido e cumpriu pena na prisão estadual. Durante seu tempo na prisão, sua esposa Peggy acabou se divorciando dele. E depois de 4 anos, ele conseguiu sua liberdade condicional por bom comportamento, porque de fato ele não era uma pessoa ruim. Na prisão, Scott Lang fez bom uso de seu tempo, aprimorando e aperfeiçoando suas habilidades em eletrônica, e logo após sua soltura, ele conseguiu um bom emprego nas indústrias Stark. Quando sua filha Cassie foi diagnosticada com um grave problema no coração, Scott Lang procurou a ajuda da renomada cirurgiã doutora Erika Sondheim, que era uma das maiores médicas do mundo e que poderia ajudar sua filha. No entanto, o magnata Darren Cross, que mais tarde viria a ser conhecido como o vilão Jaqueta Amarela, também tinha sido diagnosticado com uma rara doença no coração. Desesperado, Cross acabou sequestrando a doutora Erika para substituir seu coração danificado. Sem outra alternativa, Scott Lang invadiu a casa do Dr. Hank Pym em Nova Jersey e roubou o traje do Homem-Formiga. Desconhecido para ele, Hank Pym estava observando e monitorando tudo, e seguiu Scott Lang curioso para ver o que ele iria fazer com o traje. Vestido como Homem-Formiga, Scott Lang derrotou Darren Cross e resgatou a doutora. Pouco tempo depois, Lang ficou aliviado quando a doutora conseguiu salvar a vida de sua filha. Scott Lang pretendia devolver o traje do Homem-Formiga ao seu dono, mas Hank Pym, que tinha observado todo esse evento, decidiu deixar Scott com o traje, tornando ele seu novo sucessor, o Homem-Formiga. Em sua primeira aventura como novo Homem-Formiga, Scott Lang, ao lado do Homem de Ferro e novamente com a ajuda da doutora Erika Sondheim, eles ajudaram Bruce Banner a encontrar uma forma de não se transformar no Hulk. Eles projetaram um regulador de propulsão nuclear que permitiria Bruce Banner a controlar as batidas do seu coração, impedindo a transformação no Hulk. Eles implantaram com sucesso o dispositivo no peito de Bruce Banner, e depois de expor Banner ao gerador de indução emocional, eles ficaram convencidos de que o regulador iria manter o Hulk sob controle a partir de agora. No entanto, esse não foi o caso, e Bruce Banner acabou se transformando novamente em Hulk, e dessa vez ainda mais furioso e descontrolado. E depois de uma longa batalha, o único meio que eles conseguiram para conter a fúria de Hulk foi quando a doutora Erika usou ondas sonoras para acalmar o Hulk e retornar Bruce Banner ao seu estado normal. E no meio disso tudo, Tony Stark começou a passar mal dentro da armadura de ferro, devido a seus problemas de saúde, levando Scott Lang a se encolher microscopicamente e entrar na armadura do Homem de Ferro, e assim salvando sua vida. Pouco tempo depois, já atuando ao lado dos Vingadores, o Homem-Formiga ajudou a resgatar a Vespa que tinha sido sequestrada. Ele então conheceu o Quarteto Fantástico, e com eles viajou pela primeira vez para um microverso, e lá eles derrotaram alguns vilões. Quando os Mestres do Mal assumiram o controle da Mansão dos Vingadores e capturaram parte da equipe atual, Lang foi fundamental para ajudar a Vespa a derrotar o Homem Absorvente e Titânia, 2 vilões muito mais fortes e poderosos do que eles. Quando as indústrias Stark foi comprada, Lang renunciou seu cargo em respeito a Tony Stark, o ex-chefe da empresa. Lang abriu seu próprio negócio de eletrônicos. Mais tarde, ele desistiu temporariamente do negócio para ser contratado pelo Quarteto Fantástico quando seu líder e cientista, Reed Richards, ficou desaparecido por um longo período. Scott Lang e Cassie viveram na sede do Quarteto Fantástico durante esse tempo. Quando Tony Stark descobriu que Justin Hammer havia roubado sua tecnologia do Homem de Ferro e vendido a outros vilões, Stark contratou Scott Lang para invadir os computadores da Transcorp a fim de descobrir para quem Hammer havia vendido ou fornecido essa tecnologia. Scott se infiltrou fisicamente nos computadores da Transcorp como Homem-Formiga e teve que se defender de um sistema automatizado de controle de pragas, antes de transmitir com sucesso os dados para Stark. Scott Lang estava sempre ajudando os Vingadores, trabalhando sozinho ou atuando em equipes menores de heróis, e foi ao lado dos Vingadores que ele também ajudou a impedir que Kang, o Conquistador, dominasse o mundo. Depois de derrotar o grande regime de Kang, os Vingadores ofereceram a Lang um lugar definitivo na equipe, e a partir de então ele começou a atuar muito mais ao lado dos Vingadores. Scott Lang namorou um tempo com Jessica Jones, que era uma renomada investigadora particular. No entanto, o relacionamento deles terminou quando ela revelou que estava grávida do bebê de Luke Cage.
O lugar de Scott Lang com os Vingadores teve suas lutas pessoais. Scott Lang foi levado ao tribunal para uma batalha de custódia com sua ex-esposa, sob a segurança de sua filha Cassie, quando ela visitou a sede da equipe na Mansão dos Vingadores. Scott Lang também lutou com seu novo companheiro de equipe, Jonathan Hart, conhecido como Valete de Copas, já que os dois frequentemente brigavam por questões triviais. No entanto, quando a filha de Lang foi sequestrada aleatoriamente por um louco, Valete de Copas resgatou Cassie, correndo o risco de seus próprios poderes o consumirem, o que realmente aconteceu, e ele acabou morrendo. Scott Lang se sentiu culpado por não ter tido a chance de agradecer e se reconciliar com seu amigo. Mais tarde, Valete de Copas de alguma forma retornou à Mansão dos Vingadores, com uma mensagem para a equipe. Quando Lang procurou seu amigo, Valete de Copas se explodiu, levando metade da Mansão dos Vingadores e aparentemente Scott Lang com ele. Porém, mais tarde, descobriu-se que esse ataque foi motivado pela Feiticeira Escarlate, cuja mente havia se tornado desequilibrada devido a seus poderes mágicos, que ela constantemente se sentia forçada a controlar. No entanto, nunca ficou claro se o cadáver era do Valete de Copas ou se era uma construção mágica da Feiticeira Escarlate. Sua filha Cassie Lang posteriormente se tornou a heroína Estatura, como membro dos Jovens Vingadores, tendo aparentemente tomado partículas PIN suficientes ao longo dos anos para permitir que ela cresça e diminua de tamanho automaticamente sempre que quiser. Alguns anos depois, os Jovens Vingadores viajaram no tempo com uma Feiticeira Escarlate com problemas de memória, para momentos antes da Mansão dos Vingadores ser destruída, e escapar junto com Lang, deixando os Vingadores daquela época acreditando que ele havia morrido. Essa celebração durou pouco, depois que Lang testemunhou a morte de sua filha Estatura em uma batalha com o Dr. Destino. Scott Lang então jurou vingança contra Victor Von Doom. Como consequência de um feitiço que deu errado, a bússola moral do Dr. Destino foi temporariamente invertida. Em uma tentativa de reparar a morte de Cassie, ele canalizou os poderes da Feiticeira Escarlate e os usou para ressuscitar a filha de Scott. Com o retorno de Cassie, Scott Lang tentou ajustar sua vida e conseguiu um emprego de chefe de segurança nas indústrias Stark. No entanto, depois que Cassie se mudou com sua mãe Peg para Miami, Scott abandonou seu novo emprego para passar mais tempo com sua filha, contra a vontade de Peg e sem seu conhecimento. Como parte de sua nova vida, Scott abriu um negócio chamado Soluções de Segurança do Homem-Formiga. Scott lutou contra Grizzly, que queria se vingar do Homem-Formiga devido a uma traição, sem saber que na verdade Scott Lang não era o culpado. Depois que o mal-entendido foi esclarecido, Lang ofereceu a Grizzly um lugar em sua nova empresa. Scott Lang teve mais alguns problemas depois que Cassie foi sequestrada pela Cross Technologies. Com a ajuda do amigo de Grizzly, Mechanus, o Homem-Formiga se infiltrou na Cross Technologies e abriu caminho até Darren Cross, a quem a doutora Erika Sondheim foi chantageada para reviver usando o coração de Cassie. Darren entrou em combate contra o Homem-Formiga, enquanto o herói tentava ganhar tempo para a doutora transplantar outro coração para Cassie. Depois que Darren Cross foi forçado a fugir quando as partículas PIN agora em seu corpo o fizeram encolher, Scott encolheu até um tamanho microscópico e foi alertado pela doutora Erika para atacar os glóbulos brancos de Cassie e permitir que seu corpo aceitasse o novo tecido do coração. Embora o procedimento fosse difícil, Scott Lang finalmente conseguiu ajudar a Cassie a sobreviver à experiência. Apesar de ter salvado sua filha, Scott decidiu se distanciar dela para que ela pudesse ter uma vida normal. Porém, Cassie Lang, atuando como uma super-heroína ferroada, acabou desaparecendo depois de investigar os planos secretos da Cross Technologies. E assim que soube do paradeiro de Cassie, o Homem-Formiga reuniu um grupo de super-vilões, incluindo seu parceiro romântico casual, Janice Lincoln, conhecida como Besouro. O plano era invadir a Cross Technologies e trazer ela de volta. A missão de resgate foi bem sucedida, mas a polícia foi alertada sobre a invasão. A fim de proteger Cassie, Scott Lang assumiu a culpa pela situação e foi preso. Scott enfrentou o tribunal e foi representado pela advogada Jennifer Walters, também conhecida como a Mulher Hulk. No entanto, a promotora era Janice Lincoln, a identidade civil da vilã Besouro, que guardou o rancor de Scott pelo seu relacionamento. Janice conseguiu colocar Scott em uma situação difícil, usando seu conhecimento sobre a quebra de planos de Scott e manipulando todos os relatos de testemunhas a seu favor. O julgamento foi interrompido pelo aparecimento de Darren Cross, agora vestindo uma armadura de jaqueta amarela roubada, que queria se vingar do Homem-Formiga pelo resgate de Cassie. Mas, ironicamente, foi impedido pela própria Cassie Lang, atuando como ferroada. O julgamento recomeçou, e o surpreendente testemunho da mãe de Cassie, Peggy Ray, virou as coisas a favor de Scott, permitindo que ele fosse embora como um homem livre. Mesmo que o negócio de Scott tenha sido fechado, ter forjado um novo relacionamento com Cassie e Peg permitiu que ele começasse uma nova vida, com sua filha se juntando a ele em suas aventuras, juntos como Homem-Formiga e Ferroada. Muito tempo mais tarde, quando a Hydra assumiu os Estados Unidos sob a liderança de uma versão alternativa do Capitão América, Scott Lang forçou Cassie a se refugiar na França, enquanto ele se juntou ao grupo de resistência americano conhecido como Underground.
Infelizmente, as forças da Hydra se apossaram de Cassie e chantagearam Scott a trair os Vingadores e se aliar à Hydra. O Homem-Formiga mais tarde conseguiu se redimir, desempenhando um papel fundamental ao lado dos Vingadores, na derrota do malvado Capitão América. Porém, ainda envergonhado com suas ações durante o Império da Hydra, o Homem-Formiga se escondeu na nave dos Guardiões da Galáxia, e até o momento não se sabe mais nada sobre suas aventuras. E essa foi a história completa até o momento de Scott Lang, o segundo Homem-Formiga. E se você gostou, deixe seu like e se inscreve aí para ajudar. Um grande abraço a todos e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!